E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá começar a aula de hoje sobre funções. Mas antes, um recadinho. Vamos lá. O... Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, Colégio Pontual PE. E também não esqueça de seguir a gente aqui no YouTube, ok? E mais uma coisa, não esqueça de verificar a descrição. Beleza, vamos lá, vamos começar a aula. O assunto hoje é função afim. Semana passada a gente começou funções e hoje a gente vai para funções afim. Direto ao ponto, função. Vamos relembrar o que é uma função. Função é uma regra matemática que relaciona cada elemento de x de um conjunto A um único elemento y de um conjunto B. O conjunto A e B são conhecidos respectivamente como domínio e contradomínio. Já x e y são conhecidos respectivamente como variável dependente, independente e variável dependente, pois o valor de y sempre depende do valor de x. Pronto. Algebricamente, uma função é definida da seguinte maneira: f em relação a relacionado b, ou seja, a função de a em b, ok? X é a variável independente e y ou f de x é a variável dependente. É em que f é a letra escolhida para representar a função e y igual a f de x e a regra da função. O símbolo A relação B quer dizer que os elementos do conjunto A serão a valia na regra f de x e terão como resultado um elemento do conjunto B. A letra x, em que uma função representa um elemento qualquer do conjunto A, por isso é chamado de variável. Pode assumir qualquer valor, desde que esse valor seja dos elementos de A. Além disso, x também é variável independente, pois é essa variável que determina qual elemento do conjunto B será relacionada ao elemento do conjunto A, por meio de uma regra y igual a f de x. A variável y é dependente da variável x, pois essa razão é nomeada como variável dependente. Em resumo, a variável x representa um elemento qualquer do conjunto A, e a variável y refere-se a um elemento qualquer do conjunto B. Domínio, contradomínio e imagem. Vamos compreender o que é melhor isso. O domínio. O conjunto A é conhecido como domínio. Esse nome é escolhido para esse conjunto devido ao papel dos seus elementos na função. O conjunto dos números naturais é o domínio, portanto, os números que poderão ser relacionados estão no conjunto. 0, 1, 2, 3, 4 e assim vai, tá? Essa parte aqui. Exemplo, dada a função n relacionada com inteiros, ou seja, y igual a 2x. Vocês podem ver aqui melhor o que a função está falando, que A o domínio e B o contradomínio, ou seja, o y. Lembre-se de que o conjunto A é que determina a variável dependente, portanto, os elementos do conjunto A possuem o domínio sobre os resultados da função, uma vez que os resultados de y obtidos dependem do valor escolhido, depende do valor x escolhido. Contradomínio. O conjunto B é conhecido como contradomínio. Esse nome é escolhido pelo fato de que nem todos os elementos do conjunto B precisam ser usados para que as funções sejam válidas. Além disso, esse nome remete à dependência que existe entre os conjuntos A e B. Então, olha aqui novamente, aquela mesma imagem que a gente viu anteriormente, ela aqui, ó, sendo repetida aqui. Porque agora a gente está falando da outra parte, o contradomínio. O contradomínio é o conjunto formado por todos os números inteiros. Note que alguns números inteiros nunca poderão ser resultado de uma multiplicação de um número natural por 2.
como o número 7, assim como o número 7. Assim, embora o número 7 pertença ao contradomínio, ele não pode ser relacionado a nenhum número do domínio. O contradomínio é o conjunto em que encontraremos todos os números que podem ser relacionados aos elementos do domínio por meio da função f. Tomando novamente o exemplo anterior, a função números naturais relacionada a números inteiros, ou y igual a 2x. Imagem. Subconjunto do contradomínio formado por todos os elementos que se relacionam a algum elemento do domínio. Essa é denominada a imagem. Então, lembra que o contradomínio tem seus elementos próprios. Então, aqueles elementos que tem tanto que a gente consegue obter dependendo da função, por exemplo, os números que a gente vai conseguir obter nessa função aqui, ó, vai ser as imagens, ok? Embora o conjunto de todos os números inteiros sejam contradomínio dessa função, apenas os números pares serão resultado de algum elemento do domínio aplicado na regra da função. Portanto, conjunto imagem dessa função é o conjunto dos números pares. Qualquer número que você utilizar para multiplicar aqui, ó, por 2, vai dar um número par. Lembra da regrinha? Qualquer número vezes 2 é um número par. 1 vezes 2, 2. 3 vezes 2, 6. Então, todos os números nessa função aqui, ó, da imagem, são números pares. Só podem ser números pares. Ok? Vamos continuar. Função afim. Funções de primeiro grau. Essa é a definição geral da função afim. F de x igual a x mais b. Aquele cujo lei de formação pode ser escrita na seguinte forma: y igual a x mais b, em que a e b são reais e a é diferente de zero. Esse tipo de função também é chamada de função afim. Funções do primeiro grau. As funções do primeiro grau são regras que relacionam cada elemento do conjunto a um único elemento do outro, cujo a variável independente é uma potência do expoente 1. O grau de uma função sempre é dada pelo maior expoente da variável independente, que é x. E nesse caso das funções do primeiro grau, o maior expoente é 1. Não pode ser uma função além disso. Vamos ver aqui os tipos de funções já já. Pronto. Exemplo de funções de primeiro grau. O expoente a seguir são funções do primeiro grau. Isso significa que ele pode ser escrito na forma de y igual a ax mais b, ou já estão nessa forma. Vamos lá. Exemplo A. Y igual a 2x mais 9. Essa é uma função afim, ou do primeiro grau, em que a é igual a 2 e b é igual a 9. Vamos para a segunda. Embora o sinal de menos 7 não seja positivo, essa também é uma função do primeiro grau, com a menos 1 e b menos 7. Para que não haja dúvida, basta escrevê-la assim, isolando os números negativos, botando em parênteses, ok? Pronto, vamos para o exemplo C. Essa é uma função afim do primeiro grau, na qual a é igual a 0,2 e b igual a 0. Observe, f de x é outra notação para y, mas ambos representam a mesma coisa. Então, tanto faz você escrever como f de x ou y, ok? A partir dos exemplos acima, lembre-se sempre, as funções do primeiro grau são aquelas em que variáveis independentes possuem expoente máximos igual a 1. Então, se tiver um expoente maior do que 1 aqui no x, vou até riscar aqui para vocês verem. Se tiver maior do que 1, aqui tem um escondido, tá? Maior ou menor que 1 já não é uma função do primeiro grau, ok? Vamos seguir.
Exemplo de funções que não são do primeiro grau. Olha aí. Para que, para que não fiquem dúvidas, observe alguns exemplos de funções que não são do primeiro grau. Essa função não é do primeiro grau, porque a variável independente possui grau 2. Nesse caso, ela é uma função do segundo grau. Tá vendo? Na letra B, essa função não é do primeiro grau porque y é igual a 1 sobre x. Também pode ser escrito como y igual a x elevado a menos 1. E menos 1 não é uma exponencial correspondente para a função do primeiro grau. Tá bom? Vamos seguir aqui. Gráfico de uma função do primeiro grau. Toda função do primeiro grau pode ser representada geometricamente por uma reta. Para construí-la, basta encontrar dois pares ordenados de pontos que pertençam a essa reta e coloquem no plano cartesiano e traçar a reta que passa por eles. Tomando a função y igual a x menos 3 como exemplo, o passo a passo da construção do gráfico de uma função do primeiro grau deve ser o seguinte. Primeiro, encontramos os pares ordenados. Para encontrá-los, basta escolher dois valores quaisquer para a variável independente e descobrir seus correspondentes por meio da função. Para isso, escolhemos x igual a 1 e x igual a 2. E isso construímos a tabelinha. Quando a gente substitui o x por 1, a gente vai obter o que na função? 1 menos 3 menos 2. Então, quando x é 1, y é menos 2. Tá? Quando x é 1, aqui ó, y é menos 2. Tá vendo? Quando x é 1, eu botei 1, aí o resultado foi quanto? Menos 2. E os pares ordenados ficam. O primeiro sempre será x e o segundo sempre será y. Então, qual é o valor de x? 1. Qual é o valor de y? Menos 2. Então, a gente tem que lembrar disso. E quando x for 2, y será quanto? Vamos ver. A gente substitui aqui no valor na função e a gente obtém menos 1. Então, x, os pares ordenados, quando x é igual a 2, é x2 e y menos 1. A segunda coluna dessa tabela é preenchida com o valor de substituição da função. A terceira com o valor final de y. Para o par ordenado formado pelos valores x e y, colocamos os pares ordenados no plano cartesiano e traçamos a reta que os contém. Veja, eu vou explicar aqui como é que fica. Espera aí. E quando x é 0? Vamos descobrir quando x é 0 o que y é? Quando x é 0, y é menos 3. Tá vendo aqui? Bem tranquilo, né? E quando x for 3, quando x for 3, olha, veja, aqui no gráfico, tá dizendo o quê? Que quando tá aqui, quer dizer seu respectivo valor. Então, quando x é 3, y é 0. Veja que ele não saiu do eixo 0. E aqui é o contrário, ó. Quando x, aqui ó, x aqui ó, essa parte aqui, ó, quando x é 0, essa pequena parte aqui, y é quanto? Menos 3. E assim você vai marcando, ó, o ponto A e o ponto B. Então, é assim que você constrói o gráfico. Beleza? Agora vamos fazer, prestar atenção aqui no mapa mental. Isso aqui é o resumo da aula, tá bom, pessoal? Vamos lá. Construindo um gráfico, passo
Primeiro escolher o valor para x. Segundo passo, encontrar as coordenadas, que é em y, que é essa parte aqui, ó. Para quem está na dúvida, essa parte aqui, que são as coordenadas, tá? Passo 3, passar uma reta sobre essas coordenadas. Olha aqui essa reta aqui foi passada, vou circular ela. Circulei para vocês verem essa reta aqui que foi passada. Olha, expor os cálculos, aí você diz quais elementos você usou para x, qual é a função e qual é o resultado você obteve. Aí você classifica como ponto A, ponto B, ponto C. Observe, o gráfico da função do primeiro grau é sempre uma reta. Olha aqui, ó, sempre uma reta. Definindo uma função do primeiro grau contra uma função escrita na forma x, y igual a f de x, que é igual a x mais b, com a diferente de zero. Sempre lembre disso. Se a for maior do que zero, a reta é crescente. Se a for menor que zero, a reta é decrescente. Sempre lembre disso, tá bom? B. O ponto de encontro entre o eixo y e o gráfico da função do primeiro grau. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Então, espero vocês na próxima aula. Então, bons estudos!